Ei! Mulher, volte aqui. Estou avisando, se você me deixar em uma tribo cheia de selvagens que querem me comer de novo, eu vou me divorciar. Oh, cale a boca, Vegeta. Bulma gritou de volta para o marido. Você estaria bem de qualquer maneira e não tente me dizer o contrário. Além disso, preciso de você para isso. A última Dragon Ball está em algum lugar nas profundezas das montanhas. Provavelmente está sob uma pedra ou algo assim e eu não sou um idiota musculoso como você e Goku, então não posso simplesmente jogá-la para longe. Vegeta gaguejou e cuspiu por um segundo antes de finalmente sussurrar, musculoso? Ele franziu o seno mais profundamente e seguiu sua esposa, que de repente ficou obcecada em encontrar as Dragon Balls e até teve a coragem de arrastá-lo para longe de seu treinamento para ajudar. Por que eu deveria ajudar o pirralho de Kakaroto? Vegeta perguntou, mas guardou para si. Bulma pode não ter a frigideira desumana de xixi, ou não. O que Bulma tinha era muito pior. Bulma tinha uma panela. Os olhos de Gohan se abriram e ele se sentou, erguendo as mãos para afastar um ataque. Ele rosnou de dor repentina e deitou-se, movendo a mão para o peito, onde encontrou a gaze envolvendo suas costelas, mantendo-as onde deveriam estar. Ai, ele murmurou. Isso por si só foi o suficiente para dizer ao adolescente que ele não estava morto, não importa o quanto parecesse que ele precisava estar. Então, onde estou? O teto do quarto era atravessado por um monte de trilhos prateados. À sua esquerda havia uma cortina branca pendurada nos trilhos mencionados anteriormente. Um pequeno suporte para objetos pessoais ficava bem na frente da cortina. O resto do espaço ao redor dele era ocupado por equipamentos médicos. Gohan podia ver o pé de outra cama ocupada do outro lado daquela cortina. A pista mais reveladora de onde ele estava, no entanto, era que, droga, luz. Sério, Gohan resmungou, apertando o botão para levantar sua cama para a posição sentada. Quem coloca uma luz bem onde a pessoa na cama vai acabar olhando bem para ela. Mas ele sabia onde estava. Ele estava no hospital de Konoha. De novo. Estou começando a entender por que papai odeia médicos. Gohan continuou, furioso consigo mesmo. Havia um espelho na parede mais distante, sobre uma pia. Gohan parecia um inferno, ele tinha que admitir. Havia olheiras sob seus olhos e a pele do garoto Saiyajin parecia um pouco pálida demais para ser saudável. Um soro intravenoso corria para seu braço, o que não havia sido quebrado. Gohan franziu a testa. Pelo menos ele pensou que tinha sido quebrado, mas quando ele moveu o braço, havia apenas um pouco de dor, não do tipo debilitante. A única pista para qualquer ferimento era uma cicatriz desbotada que Gohan não conseguia nem ver a menos que a luz no quarto pegasse sua pele no ângulo certo. Uma grossa atadura de gaze branca envolvia sua testa, provavelmente segurando alguma fratura ou outra, finalizando uma série depressiva de ferimentos que eram apenas alguns de uma longa fila de ferimentos. Então como eu cheguei aqui? Gohan se perguntou em voz alta. Ele nunca esperou uma resposta. Kakashi e Yamato arrastaram sua bunda lamentável de volta do Vale do Fim para minha enfermaria. Tsunade disse da porta, entrando com aquele andar rápido e severo que todos os médicos pareciam possuir. Aparentemente, Sera Goldaime não estava mantendo a princesa lesma fora do hospital. Gohan não tinha certeza se estava feliz por ela estar cuidando dele ou apavorado. A maneira de Tsunade ao lado da cama, afinal, deixava muito a desejar. Há quanto tempo estou aqui? Uma semana, mais ou menos, Tsunade respondeu bruscamente enquanto se aproximava. Iluminou seus olhos, mediu sua temperatura, sentiu e moveu seu braço, fazendo o Saiyajin gritar quando uma pontada repentina de dor percorreu seu braço. Ainda sensível, HM? Um pouco, admitiu Gohan. Um pouco de nada, Tsunade retrucou. Você tem sorte de ser tão durão quanto é, pirralho. Se você fosse qualquer outra pessoa, não estaríamos tendo essa conversa e Naruto e Sakura estariam chorando sobre seu caixão. Ela lançou um olhar de soslaio enquanto removia o quarto com mãos experientes. O que aconteceu? Kakashi disse no interrogatório que Orochimaru estava de volta, mas ele disse que eu tinha que pedir para você sentir suas novas habilidades.
Gohan ficou em silêncio por um longo tempo, durante o qual Tsunade se moveu como uma criança hiperativa, fazendo todo tipo de coisas médicas que Gohan não entendia. Finalmente Gohan falou. Orochimaru usou um Kamehameha. A pausa de meio segundo de Tsunade foi o único sinal de que ela estava assustada além de qualquer crença. Continue, ela disse depois de mais um segundo. Sasuke e eu estávamos lutando, Gohan disse, falando não com Tsunade, mas com os cobertores de sua cama, seus olhos distantes, enquanto a batalha se repetia repetidamente em sua cabeça, dos primeiros golpes com Sasuke ao golpe final de Orochimaru que o mandou para um limbo negro. Eu estava vencendo, então Sasuke estava vencendo, então eu de novo. Não sei quanto tempo durou. Deve ter sido uma batalha e tanto, disse Tsunade, mostrando uma foto a Gohan. Era a cratera que era tudo o que restava do Vale do Fim, para nivelar o vale assim. Gohan riu, então cambaleou, agarrando suas costelas, estremecendo. Fácil. Eu fiz o meu melhor, mas você ainda é sensível. Você não vai nivelar montanhas e estátuas por um tempo. Orochimaru apareceu bem quando eu acabei com Sasuke. Kakashi disse que Sasuke sobreviveu. Gohan assentiu. Eu pensei que o tinha matado na hora. Eu não queria me deixar levar assim, mas, ele balançou a cabeça, sem saber como explicar a intensa determinação que sentiu, a vontade de ver Naruto e Sakura sorrindo e rindo com Sasuke novamente, mesmo que Sasuke não sorrisse e risse com ele. Foi o suficiente para ver seus amigos felizes. De qualquer forma, Orochimaru deve ter tirado Sasuke no último segundo. Teria sido rápido. Ele está muito mais forte do que antes. Eu pensei que já tinha visto de tudo quando se tratava desse tipo de coisa, mas eu estava errado. Você não pode derrotá-lo como fez em Tazako. Não agora. A mão de Gohan fechou-se em punhos nos lençóis da cama. Eu tentei, ele rosnou, sua derrota tinha um gosto amargo na boca. Então me ajude, eu tentei. Ele é desumano agora, Tsunade. Você não tem ideia. Ele é mais rápido, mais forte, mais resistente, e ele está usando Ki agora. São só aumentos e nada de trabalho. É como Orochimaru sempre fez as coisas e agora não é exceção, disse Tsunade. Não há nada que você possa fazer agora. Yamato e você mencionaram Orochimaru usando um Kamehameha. Importa-se de explicar isso. Não posso te contar mais do que você já não sabe, se você falou com Kakashi e Yamato, Gohan respondeu. Ele disse algo sobre transplantar bobinas de chakra inalteradas para seu corpo de uma criança de 7 ou 8 anos. Novamente o rosto de Gohan ficou nublado, seu punho apertando até que seu braço queimou e ele teve que parar. Essa é provavelmente a razão pela qual seus ataques são fracos. Fraco. Ele chutou seu ataques de Ki, Gohan emendou. Seu Kamehameha e aquela explosão de Ki dele eram patéticos. Não acho que doeria tanto quanto agora. Como eu disse a ele, o Kamehameha do meu pai era mais poderoso do que isso quando ele era apenas uma criança. Bem, isso é uma bênção, pelo menos, suspirou Tsunade. Vai mudar, disse Gohan. Ele vai ficar mais forte com isso. Que não é algo que você pode trapacear. Você tem que trabalhar duro para tudo que você ganha. Quando Orochimaru descobrir isso, seu poder vai dar um salto. Não posso fingir saber o quanto ou quão cedo, mas ele vai ficar mais forte. Anotado, Tsunade disse secamente. Ela verificou um prontuário pendurado na cama de Gohan, olhando alguns números. Eu diria que você está bem, mas quero mantê-lo em observação por mais uma noite, só para ter certeza. E, ela acrescentou com um suspiro, acho que ela me mataria se eu deixasse você sair sem avisá-la. Ela? Gohan perguntou. Tsunade puxou a cortina e amarrou-a na tira de pano que prendia à parede. Sakura estava dormindo na cama ao lado da de Gohan. Ele sorriu enquanto a observava, uma torrente de emoções rodopiando dentro dele. Orgulho, surpresa, felicidade, alegria, todas essas emoções brilhantes que vêm de ver alguém de quem você gosta imensamente se perseguindo dentro do intestino de Gohan. Ela não saiu do seu lado esse tempo todo, Tsunade fumegou, mas Gohan podia dizer que era uma encenação. Pelo menos, ele esperava que a raiva dela fosse uma encenação. Era difícil dizer com Tsunade. Pergunta para mim ou para Shizune como você está toda vez que entramos no quarto.
Acho que ela não dormiu ou comeu desde que você foi internada. Ela desmaiou no corredor no caminho de volta do banheiro. Ela fez? Gohan perguntou, surpreso que Sakura estivesse tão preocupada com ele. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que poderia acabar fazendo o mesmo no lugar dela. Tsunade saiu pela porta. Você é uma criança de sorte, ela disse por cima do ombro. Seja boa com ela. Então ela se foi, deixando Gohan com suas emoções turbulentas das quais ele não conseguia mais escapar em uma batalha e seus pensamentos sobre o futuro. Ele tentou classificá-los, mas era um furacão que nenhuma quantidade de ki e transformações jamais fariam ir embora. Ele não tinha ideia de por onde começar. Por fim, ele não conseguiu mais manter os olhos abertos e adormeceu novamente. Como ele está? Jiraiya perguntou a Tsunade enquanto o Hokage saía pelas portas para o átrio do Hospital Geral de Konoha. Ele acompanhou o passo de sua companheira de equipe amiga mais antiga enquanto ela caminhava rapidamente para fora da porta e pela rua, definindo curso para a torre do Hokage. Ele acordou, finalmente. Já. Você pensou que ele ficaria em coma por meses, no mínimo. O garoto é durão, Tsunade disse com um encolher de ombros. Não sei o que você quer que eu diga sobre isso, além do fato de que ele já está mais forte do que da última vez que o vi. Você está falando sério? Tsunade assentiu. É estranho. Gohan tem um histórico médico na vila, com a invasão e tudo, mas suas estatísticas melhoraram desde a última vez que ele esteve aqui. É como se toda vez que ele levasse uma surra, ele voltasse para mais e mais forte para chutar. Pelo que ele diz, ele não é totalmente humano, lembrou Jiraiya. E eu estou ciente disso agora, Tsunade concordou. Mas chega de falar do garoto. Isso não muda nada. Você pensou no que Kakashi e Yamato disseram no interrogatório. Agora foi a vez de Jiraiya dar de ombros. E ele respondeu. O sábio estava presente na reunião para discutir a desastrosa missão de resgatar o Shia Sasuke de Orochimaru. Só tinha sido certo, considerando que Naruto tinha usado 4 caudas do chakra de Kyoubi, quase tinha entrado em fúria se não fosse pela intervenção de Yamato, e não tinha nenhuma lembrança de ter feito isso. Alguma teoria? Um pouco. Como? A primeira é que o selo está apenas envelhecendo. Acontece com selos, disse Jiraiya. Eles não duram para sempre e talvez Minato tenha pretendido que ele simplesmente desaparecesse. Isso libertaria a Kyoubi de volta ao mundo. E ele lhe deu a chave para isso. Cuidado onde você diz isso, Jiraiya advertiu. Só 3 pessoas sabem que eu tenho isso e 2 delas estão aqui. Qual é seu segundo pensamento? Acho que Minato pretendia que isso acontecesse. Aquele garoto conseguia ler tanto nas coisas que era quase como se ele pudesse ver o futuro. Mais do que alguns aprenderam isso com a ponta afiada de sua kunai. O selo pode estar preparando Naruto para uma integração completa de hospedeiro e besta, dando a Naruto controle total sobre a raposa e também concedendo a ele um poder que provavelmente o colocaria no mesmo nível de Gohan, se não além. Tsunade refletiu sobre a teoria por um segundo. Algo mais? A última teoria é que a raposa encontrou uma maneira de passar pelo selo e está gradualmente se forçando a se libertar, submergindo Naruto sob seu chakra até que possa quebrar o selo pela força. É o pior cenário possível, porque isso destruiria a mente e provavelmente o corpo de Naruto, nessa ordem, a menos que alguém intervenha e o ensine a controlar a maldita coisa. Eles chegaram à torre e entraram, subiram as escadas e entraram no escritório do Hokage, onde Kakashi e Yamato estavam esperando com o rosto sombrio. Tsunade sentou-se atrás da mesa e examinou Jiraiya por cima dos dedos entrelaçados. Você disse que alguém deveria ensinar Naruto a controlar a raposa. Ela disse com um sorriso irônico. Você está se voluntariando. Eu não sei, Jiraiya respondeu com um sorriso malicioso. Eu estou. Como você vai fazer isso? Naruto já é insultado o suficiente na vila, Yamato apontou, ainda em sua capa de Jounin. Se você começar a mostrar a ele como controlar a raposa aqui, as pessoas vão te acusar de tentar trazer o demônio de volta. Jiraiya assentiu. Eu sei. É por isso que quero tirar Naruto da vila, treiná-lo na estrada, longe de pessoas que ele possa machucar. Por quanto tempo estamos falando?
Kakashi perguntou. Jiraiya deu de ombros. 2 anos no mínimo, 3 seria preferível. Naruto pode não aceitar isso, Yamato interrompeu. Ele vai querer tentar trazer Sasuke de volta. Aquele garoto foi o primeiro amigo que Naruto teve, afinal. Estou ciente disso e acho que ele virá de qualquer maneira. Ele sabe que Sasuke vai treinar com Orochimaru e não vai querer ficar para trás mais do que já está. Ele odeia ficar em segundo mais do que qualquer coisa. Jiraiya olhou para Tsunade. Mas é decisão da Hokage se ela quer deixar um shinobi tirar uma licença prolongada e um Jinchuriki ainda por cima. Você está pensando em deixar o Jinchuriki sair da vila. A porta se abriu e o orador mancou para dentro da sala, a bengala batendo a cada passo. Ele era velho, grisalho, cheio de cicatrizes, com cabelo curto, uma carranca perpétua e um lado do rosto envolto em bandagens. Ele também parecia estar sem o braço direito. Danzo, Tsunade disse sem entusiasmo. Não me lembro de ter te convidado aqui. Meu encontro com você é só daqui a 2 horas. Quando o Hokage está considerando deixar uma das maiores armas da nossa vila ir, isso se torna problema meu, o comandante da fundação retrucou. Você não pode estar considerando isso. A única coisa que estou considerando, Tsunade retrucou, é até onde posso enfiar uma Senengoroshi na sua bunda, supondo que eu não quebre meus dedos no pedaço de pau que você tem aí em cima primeiro. Danzo rosnou algo baixinho e apertou sua bengala com mais força. O homem não fez nada precipitado, no entanto. Danzo não era nada além de calculista e não faria um movimento para assassinar Tsunade abertamente agora, não com Jiraiya, o Gama Sennin, Sharingan Kakashi, Yamato, o Shodai clonado, e a própria princesa das lesmas presentes. E assassinato era grosseiro. Qualquer um poderia assassinar outra pessoa. Não, Danzo era muito mais sutil do que isso. Você trabalha para mim, Danzo, Tsunade rosnou. Eu não me importo se você é a fundação ou não, você trabalha para mim. Saia do meu escritório. Como eu decidir o treinamento de Naruto será minha decisão e somente minha. Danzo queria dizer mais, como o tolo de uma Godaime estaria deixando a vila perigosamente vulnerável por 3 anos. 3 anos. E tudo para que o anfitrião da Kyuubi pudesse rastrear algum amigo dele, aquele Uchiha renegado, que, na opinião profissional de Danzo, não estava alto o suficiente na lista de afazeres de Tsunade. Ela preferiria trabalhar no hospital com a cabeça enterrada na areia como um avestruz do que enfrentar a dura realidade de comandar uma vila. Você é surdo, Danzo? Tsunade perguntou. Saia. Ela fez um gesto e os 2 guardas Abu do lado de fora, ambos graduados do programa Fundação, o pegaram pelo cotovelo. Por aqui, senhor, murmurou da esquerda. Danzo deixou-se levar até a saída e a porta bateu atrás dele. Idiota, Tsunade fumegou no segundo em que a porta se fechou. Vou mandar varrer esse lugar em busca de insetos. De novo. O bastardo continua colocando-os de alguma forma. É a única maneira de ele saber do que estávamos falando, já que o quarto é a prova de som. Não subestime Danzo, Jiraiya advertiu. E você também não pode aliená-lo. Por mais irritante que ele seja, precisamos dele. Eu sei, Tsunade suspirou, esfregando os olhos. Ele simplesmente me irrita da pior maneira. O velho costumava dizer a mesma coisa, Jiraiya riu. Agora, sobre o treinamento de Naruto? Leve o tempo que precisar, Jiraiya, disse Tsunade. Por mais que eu odeie dizer isso, Danzo tem razão. Precisamos da Kyuubi como um impedimento e se Naruto não puder controlá-la, isso nos fará parecer mais fracos. Pode ser o suficiente para perturbar o equilíbrio. Especialmente quando todos os relatórios dizem que Killer Bell, o hospedeiro do 8 Caudas, tem controle total em todos os níveis, acrescentou Yamato. Eu sei sobre Bell, Jiraiya disse com um bufo, fui eu quem enviou aquele relatório, lembra? Certo. Quando Naruto estiver pronto para ir, nós iremos embora. Boa sorte em convencê-lo, Kakashi disse enquanto Jiraiya partia. Foi dito como uma piada, mas Jiraiya sabia que Naruto não deixaria Konoha tão facilmente. Konoha acordou na manhã seguinte rígido, mas consideravelmente menos desconfortável. Alguém havia removido as bandagens em volta do seu peito e não doía tanto respirar agora.
Ele ainda estava coberto de terríveis hematomas pretos e uma rápida cutucada o fez pular. Ainda sensível, ele murmurou sarcasticamente. Certo. Ele parou e olhou para baixo. O cabelo rosa de Sakura estava na lateral da cama dele e ela dormia profundamente. Ela estava babando levemente. Gohan notou com um sorriso, sentindo uma repentina e poderosa onda de afeição pela Kunoichi. Ele cutucou-a na testa só por diversão. Ei, Gohan sussurrou. Sakura, acorde. Ela se mexeu, mas não fez mais do que isso. Ele cutucou-a novamente. Sakura. Desta vez ela acordou, olhos verdes nublados e desfocados. Quem é? Ela falou arrastadamente. Ela olhou para Gohan, olhou fixamente nos olhos, piscou uma vez, depois outra. Gohan-kun. Ela jogou os braços ao redor dele. Ai. Ei! Cuidado com as costelas. Sakura o ignorou. Você está bem. Você está bem. Ela repetiu várias vezes até que finalmente desabou e começou a soluçar, liberando dias de tensão e preocupação em uma inundação purificadora. Ela se agarrou a Gohan como se ele fosse seu último elo com a vida e ele a deixou, mas permaneceu incerto sobre o que fazer a seguir. Finalmente, ela se contentou com um tapinha cauteloso na cabeça. O sim, ele disse finalmente, quando Sakura finalmente começou a se acalmar. Estou bem. Ele respirou fundo. Mas eu ficaria ainda melhor se você relaxasse minhas costelas por um segundo. Sakura pulou para trás como se tivesse sido queimada, ficando mais vermelha que seu cabelo. Desculpe, ela disse rapidamente. Gohan não conseguiu se conter. Ele começou a rir, cada bufada o fazia estremecer, mas ele soltou algumas risadas calorosas até que seus ossos doloridos o fizeram parar com um gemido. Está tudo bem. Melhor do que ontem, de qualquer forma. Ontem? Sakura perguntou. Sim. Tsunade estava aqui e eu estava acordado. E ela não me contou? Sakura praticamente uivou. Aquela velha bruxa. Ela prometeu que me contaria no segundo em que você acordasse. É melhor você não deixar Tsunade-sama ouvir você falando desse jeito. Sakura-san, Shizune disse a outra Kunoichi quando Shizune entrou. Shizune-san. Sakura balbuciou. Eu não quero dizer, não é? Ela corou novamente. Droga. Está tudo bem, Shizune sussurrou conspiratoriamente. Ela não vai ouvir isso de mim. Obrigada, Sakura disse, genuinamente grata. A ira de Tsunade por ser chamada de velha era quase tão lendária quanto a própria mulher e Sakura não tinha a intenção de colocar os ensinamentos de Gohan à prova contra outro Sannin tão cedo. Especialmente com o que Sakura havia planejado para seu futuro. A checagem foi rápida e longa, Gohan estava saindo pela porta, Sakura ao seu lado. Ele estava usando as calças, botas e camiseta debaixo do gi, a túnica rasgada em pedaços na batalha. Alguém tinha consertado o buraco de queimadura na perna. Gohan não sabia quem e Sakura negou, dizendo que não era costureira. Gohan se espreguiçou e suspirou, conseguindo manter as pancadas em suas costelas no mínimo. Finalmente livre. Ele disse. Estou feliz de sair daí. Sakura riu. Gohan-kun, você ficou inconsciente a maior parte do tempo, ela ressaltou. E qual é a diferença? Gohan retrucou com um sombrio. Acho que passei mais tempo em um hospital neste mundo do que no meu. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um saco de estopa, amarrado com um cordão. Ele o abriu e despejou restos fossilizados de algo na palma da mão. Só queria ter um pouco de senzu comigo. Eles caminharam em um silêncio amigável por um tempo, vagando sem rumo pela vila. As cicatrizes da invasão de Konoha tinham desaparecido. Apenas uma pilha de lixo de carpintaria aqui ou uma cicatriz de queimadura ali eram as únicas evidências que os habilidosos carpinteiros de Konoha tinham deixado para trás. Várias vezes, Sakura tentou dizer a Gohan o quanto ela se importava com ele, como ela queria que fossem mais do que amigos, mas a cada vez, a incerteza a impedia de abrir a boca. O que há de errado comigo? Ela se perguntou. Não é como se ele fosse um completo estranho. Vai em frente. Gohan-kun? Sim? Você quer comer alguma coisa? Claro. Comida de hospital é uma droga e fundos intravenosos não fazem nada por você. Vamos.
Gohan agarrou a mão dela e meio que a conduziu, meio que a arrastou por uma das principais vias de Konoha. Eu sou uma idiota, Sakura suspirou. Eu lutaria contra um Sannin sem hesitação. Lutei contra alguns dos shinobi mais fortes que já conheci. Passei um mês inteiro com Gohan e ainda não consigo admitir para ele como me sinto. Kikunoichi eu sou, ela murmurou. Não se preocupe, Gohan-kun. Não é nada. Gohan lançou-lhe um olhar que dizia que não acreditava nela. Quando terminaram, Sakura e Gohan, tendo pago suas próprias refeições, graças a Deus, deixaram o restaurante, cada um com seus próprios problemas em mente. Eles se despediram, tendo aproveitado a tarde na companhia um do outro, e seguiram caminhos separados. O curso de Gohan era infalivelmente para o campo de treinamento, uma vez que ele tinha certeza de que Navon iria esbarrar em Tsunade ou Shizune. Ele tinha algumas coisas em mente, coisas como casa, os novos poderes de Orochimaru, a derrota dolorosa que ele havia sofrido, as emoções turbulentas que pareciam vir sobre ele quando Sakura estava perto dele, casa novamente, e muito mais Sakura. Ele não conseguia tirá-la da cabeça e queria malhar pelo simples fato de malhar, para permitir que seu corpo fizesse algo enquanto sua mente vagava sobre os problemas. Para Sakura, havia uma coisa, uma pessoa em sua mente e ela tinha acabado de deixá-lo e não tinha ideia de como dizer a ele como se sentia. Havia o festival chegando para celebrar o fim da Terceira Guerra Shinobi. Era para ser uma lembrança sombria daqueles que tiveram seus nomes gravados na Pedra do Herói, mas com o tempo tornou-se uma celebração de suas vidas e do futuro pelo qual morreram, em vez de um lembrete anual de que aqueles que estavam celebrando não estavam lá festejando com eles. Alguns casais até começaram a sair naquela noite, acreditando que aqueles que haviam falecido cuidariam do novo relacionamento e os guiariam nos momentos difíceis. Sakura não acreditava nesse tipo de coisa, nunca acreditou, mas não podia negar que seria o cenário perfeito para contar a Gohan. A única questão era como. Toda vez que ela abria a boca, ela dizia algo completamente irrelevante ou não conseguia falar nada. Não tenho esperança, ela suspirou. Levou tempo suficiente para você descobrir, testona, disse uma voz. Sakura se virou, os olhos brilhando. Ela conhecia aquela voz. Ino porca, Sakura retrucou para sua amiga e rival. O que você quer? Ino deu de ombros e começou a andar ao lado da outra garota. Você está com aquele olhar de cachorrinho chutado de novo. Pensei em ver o que há de errado. Problemas com garotos? Naruto sendo um idiota de novo. Esse tipo de coisa. Sakura estava prestes a dispensar Ino, mas parou. Ino sempre foi amiga de Sakura, pelo menos até que ambas perceberam que gostavam de Sasuke. Isso colocou a amizade delas em risco por anos, mas agora, olhando para trás, Sakura percebeu que era tudo tão trivial. Ela ficou em silêncio por mais 1 ou 2 minutos e então falou. Bem, acho que você poderia dizer que é problema de garoto. Sakura pulou do penhasco e logo ficou feliz por ter feito isso, pois ela e Ino começaram a brincar como se fosse nos velhos tempos. Os músculos de Gohan queimavam com seus movimentos. Ele estava nisso há horas, dando socos, chutes, fazendo de tudo, menos detonar explosões para levar seu corpo aos limites. Ele tinha que encontrar esses limites novamente também. Droga, agora que ele tinha recebido aquele aumento de poder de uma experiência de quase morte. O suor brotava de seu corpo a cada movimento. Ele caiu no chão, segurando o lado, costelas em chamas, braço quebrado latejando, cabeça latejando junto com elas a cada batida do coração. E seu coração estava batendo forte agora. Ele se levantou novamente, respirando irregularmente. Ele não estava mais perto de nada disso, ele decidiu. Gohan não estava mais perto de descobrir seus sentimentos por Sakura, não estava mais perto de ter o poder de derrotar Orochimaru, não estava mais perto de casa. Lar. Não sua casa, o apartamento que ele dividia com Naruto, mas o lar. Seu mundo. Com seu pai, mãe e irmão, amigos, inimigos, terras familiares e as cidades que faziam Konoha parecer um vilarejo remoto. Ele olhou para cima. O sol estava baixo no horizonte, salpicando as nuvens com rosas e dourados brilhantes, os céus a leste já escurecendo para roxo e azul marinho.
Ele estava ali há horas, trabalhando até que seu corpo ameaçou parar, a menos que o cérebro adotasse novas regras sindicais. Como eu vou para casa daqui? Gohan se perguntou. Não é como se eu pudesse criar uma máquina de outra dimensão como a da Bulma. Eu nem sei como a dela funcionava. Era isso que ela deveria ter me dito quando toda essa confusão começou. E o que tem isso? Gohan perguntou a si mesmo, bancando o advogado do diabo. Não é como se esse fosse um lugar ruim. Você construiu uma vida aqui. Você fez amigos, inimigos, tem um colega de quarto, professores que pode admirar, rivais para lutar, todas as coisas com as quais está acostumado. Mas não é o meu lar. Então, faça um novo lar. As pessoas se mudam o tempo todo e vivem em outros países, cidades e ruas. Como isso é diferente? Gohan zombou do que seu advogado do diabo estava dizendo. A maioria das pessoas não se move entre dimensões. E você não é a maioria das pessoas. Se fosse, não estaria nessa posição para começar, então pare de choramingar sobre isso. Ele balançou a cabeça. O máximo que você pode fazer agora, Gohan, é dar um passo, um segundo, uma hora, dia, mês e anos de cada vez. Você já está desaparecido há 3 meses ou mais, assumindo que o tempo flui na mesma velocidade aqui. Isso seria ainda pior, ele rebateu. E se o tempo fluir de forma muito diferente aqui? Pelo que eu sei, 300 anos se passaram desde que eu parti. Isso não está me levando a lugar nenhum. Ele fumegou, despenteando seu cabelo já bagunçado em frustração. O que eu faço, pai? Ele exigiu do céu, perguntando à única pessoa que poderia ser capaz de ouvi-lo. Son Goku não tinha nada a dizer a ele. A explosão abalou a vila, fazendo com que as pessoas parassem e olhassem para a nuvem de fumaça subindo sobre os campos de treinamento mais próximos dos muros. Aquele maldito garoto, Tsunade murmurou quando viu a nuvem de fumaça. Eu disse para ele pegar leve. Tanto faz, se ele estalar o músculo, é problema dele agora. Ela voltou a fazer a papelada. Vou me certificar de que ele está bem. Shizune suspirou enquanto saía pela porta, deixando Tonton com Godaime furioso. Ela voltou rápido o suficiente quando viu um foguete cometa azul-branco sobre a vila e pousar na área de observação que ficava no topo do monumento Hokage com vista para a vila. Tanto faz. Tsunade balançou a cabeça.